senhores telespectadores, veem um vale onde passa um grande rio. Bom, o rio das videiras e da vinha é o Douro. E eu quis vir aqui para lhes falar no mistério do vinho do Porto. Eu gostava de lhes dizer como começou o vinho, mas ninguém sabe. A vinha selvagem é uma planta natural do Mediterrâneo e, portanto, os primeiros homens, ainda no Paleolítico, quando se moviam em grandes bandos nómadas, comiam o que apanhavam. É por isso que eu penso que o sumo daquela baga apareceu muito antes da vinha. Eles gostaram, achavam que era bom e desde começaram a estabilizar-se, a fazer aldeias, eles começam a plantar aquelas plantas que davam o bago selvagem e assim nascem as primeiras vinhas. É muito curioso que em toda a antiguidade há referências ao vinho. Há uma lenda, não vem na Bíblia, mas é atribuída depois a Moisés. Diz que Moisés soltou um bode e o bode encontrou uma dessas plantas e quando voltou, parece que lhe tinham redobrado as forças e atacava todas as outras reses do rebanho e vencia-as. E então Moisés plantou aquela planta, regou-a com sangue de leão para sair bem forte, também a regou com sangue do cordeiro místico para sair doce e agradável a Deus, e assim nasceu a primeira vinha. Vinha aparece constantemente na Bíblia e aparece sempre numa posição de prestígio. Nos cânticos de Salomão, é o vinho que cria o sonho, é o vinho que cura a dor, é o vinho que inspira as belas palavras do amante apaixonado. Depois dos Evangelhos de Cristo, há muito menos referências ao vinho. Isso vem tanto no Evangelho de São Mateus como no de São Lucas, o que significa que provavelmente é verdade que Cristo fez essa advertência. É preciso não deitar vinho novo em odres velhos, porque isso arrebenta o odre e espalha o vinho. Portanto, vinho novo exige novos odres. Ora, deitar vinho novo, quer dizer, ideias novas, em odres velhos, quer dizer, em escolas muito antigas, é perder tanto o odre como o vinho. Era bom que nós prestássemos alguma atenção a essa lição do Evangelho. Acontece que com as cruzadas, e as cruzadas são no século XII e XIII, vêm grandes frotas do norte da Europa. Quando entram aqui no Rio Douro, fazem o seu reabastecimento de carnes. Daí vem a história das tripas à moda do Porto, porque realmente a tripa não pode ser conservada no sol, apodrece rapidamente. E, portanto, eles consumiam as tripas e deu esse prato delicioso, que são as tripas à moda do Porto, mas também se reabasteciam de vinho. É por isso, a partir do século XIII, que o vinho daqui tem uma expansão enorme. Quando chegamos ao século XIV, há um movimento de exportação de vinho de Portugal enorme. Fernão Lopes diz que, por exemplo, no estuário do Tejo, estava coalhado de navios que levavam azeite e vinho para outros lugares do mundo. É isso que explica, por exemplo, a Lei das Sesmarias. A Lei das Sesmarias vem proibir que se ponham a dar outros produtos, terras que são boas para dar pão, porque o nosso país teve sempre pouco pão e muito vinho. O pão não se podia exportar e uma coisa que não se exporta nunca atinge altos preços. E, portanto, no século XVI, o vinho é aqui realmente uma das grandes riquezas que se exportam para todo o mundo, mas é no século XVII que aparece um produto extraordinário. Passa a ser conhecido por vinho do Porto. Ainda hoje, e aqui por todo o Douro, a produção do vinho é a principal atividade económica.
Até aos últimos anos do século XVIII, aqueles dois grandes rochedos não tinham este corte. O rio fazia ali um pavoroso caixão. Caixão quer dizer queda d'água. Este é o famoso Caixão da Valeira. Foi a Rainha Dona Maria I quem mandou homens com picaretas, com pólvora, andaram aqui quase 10 anos a arrebentar com a rocha para os barcos poderem passar. Ainda hoje lá está uma inscrição que lembra isso. Indica o ano do início da obra, 1780. Pode-se dizer que foi esse o primeiro passo para a navegabilidade do Douro. Bom, o primeiro, mas a verdade é que passaram mais de 200 anos até que o Douro fosse navegável com conforto e com alegria como agora é. É um destes navios que, de há uns anos para cá, têm transformado o Rio Douro numa verdadeira atração internacional. Milhares de pessoas vindas de todo o mundo entram nestes navios e percebem como realmente o Rio Douro é uma paisagem maravilhosa. O barco Rebelo era o barco tradicionalmente que fazia o transporte das mercadorias aqui destas regiões do interior até à Foz do Douro. Os especialistas na construção naval dizem que são de inspiração fenícia. Ora, os fenícios só podem ter tido relação aqui com o Douro até ao século III. E estes barcos vêm desse tempo. Estes barcos não têm leme. Em vez do leme, têm lá à ré uma espécie de grande remo. É com aquilo que se faz com que o navio se dirija para aqui ou para ali. Esse tipo de navegação, com um remo de espadela, é tão antigo que no século XII já não havia navios desses. Todos tinham leme. E estes, que tinham aquele rabo como uma raposa, os palfos chamavam-lhe exatamente isso, uns barcos rabelos, que durante tanto tempo levavam o vinho através de um leito que era um verdadeiro inferno. A Rainha Dona Mafalda, mulher de Dom Afonso Henriques, quis fazer uma ponte a ligar a margem norte à margem sul. A ponte era além, durante muito tempo ainda se viram lá os pilares. A ponte não se fez, mas ela então estabeleceu que havia ali uma barca e barqueiros que a qualquer hora do dia ou da noite levavam os passageiros que chegavam, não pagavam nada. Em troca, a rainha deu aos barqueiros todas estas terras aráveis para eles aí terem um rendimento que lhes permitisse viver e trabalharem nos barcos sem levarem nada a ninguém. Isto fixou aqui uma pequena população e fez nascer uma aldeia que se chama Barqueiros. É uma aldeia bonita e que está ligada a esta história encantadora. Uma travessia do rio sem pagar portagem. As famílias de colonos alargam pela serra acima as suas arroteias e, sobretudo, começam a meter os pés da vinha e a plantar as oliveiras. São esses dois produtos, a vinha e a oliveira, que vêm trazer um pouco mais de bem-estar às aldeias dos lavradores. É aqui na região da Régua, precisamente no Baixo Corgo, que começa a região do vinho do Porto. Foi demarcada pelo Marquês de Pombal em 1756. É no ano seguinte ao grande terremoto de Lisboa. Pombal ainda tem a serenidade e a lucidez para perceber que o futuro está no vinho
e faz a demarcação de uma região aqui, uma enorme região, estão os marcos ainda colocados no terreno, a dizer este vinho é um vinho especial, não se permitem loteamentos nem misturas de vinhos de pior qualidade. Depois, pelos anos fora, defendeu essa política com uma energia feroz, mas a verdade é que ele, com essa política, conseguiu que o vinho do Porto se acreditasse na Europa como um dos melhores vinhos do mundo. Ele entregou à Companhia dos Vinhos do Alto Douro o monopólio, e é toda esta história extraordinária que se conta no arquivo da Real Companhia Velha. Talvez o príncipe dos documentos seja este. É a carta da fundação da Companhia. Reparem quem o assina. Sebastião José de Carvalho e Melo. Esta risca é o Rio Douro, com os seus afluentes. Na mesma altura em que se fez isto, fez-se a descrição de cada pequena parcela rústica que produzia vinho. Tenho aqui um dos volumes, mas eles são 22 volumes iguais a este. Com o monopólio da companhia, o vinho torna-se um produto caro e a economia portuguesa, durante o século XVIII, durante cerca de um século, baseia-se fundamentalmente na exportação do vinho do Porto. Este é um mundo feito pela mão do homem. Aqui estas encostas pedregosas e agrestes sobre o Rio Douro, se não fosse o trabalho humano, eram hoje rochedos devastados e estéreis, mas durante séculos, gota a gota de suor, os homens levantaram muros, plantaram vides, e hoje esta é uma das paisagens humanas mais belas de todo o mundo. É uma coisa única. Portanto, é absolutamente justo que isto seja considerado, não é só património mundial, é um exemplo para a humanidade. A história do vinho do Porto também tem altos e baixos. Tem momentos de euforia e também tem horas de desespero, horas dramáticas. Eu penso que um dos pontos mais altos é o Tratado de Methuen. Methuen é o nome de um diplomata, é o diplomata que negociou o tratado. Um tratado entre Portugal e a Inglaterra, que diz mais ou menos isto: os impostos de entrada pagos pelos vinhos portugueses baixam. O vinho português passa a pagar menos que o vinho francês. Em compensação, em Portugal, os lanifícios também passam a pagar muito menos. Muitas fábricas de lanifícios foram-se abaixo. Mas teve um efeito excelente para as vinhas, porque todo o Val do Douro se enche de vinhedos, porque a Inglaterra, onde se bebia muito, começam a importar grandes quantidades, cada vez maiores, e isso dura por todo o século XVIII e é a altura dos solares. As pessoas ricas com aquele dinheiro mandam construir grandes palácios. Muitos deles são fidalgos e têm ilustres pedras de armas, outros não são, mas enfim, toda essa arquitetura dos solares do século XVIII tem a sua raiz no vinho do Porto exportado para a Inglaterra. O pior é que no século XIX vem a filoxera. A filoxera é uma doença que quase se não vê, mas que mata a vide, e todas estas montanhas de repente ficaram terras mortas, onde realmente ninguém conseguia colher um cacho de uvas. Vê-se perfeitamente para aquele lado a mata que invadiu os antigos socalcos. Tudo aquilo já foi vinha, onde a filoxera
acabou por extingui-la e veio a crescer arvoredo. Os solares foram abandonados. Ainda hoje, quem andar por aí, vê alguns em completa ruína. Mas os agrónomos portugueses encontraram maneira de vencer essa praga da filoxera e do mildium e com novos enxertos, com os bacilos americanos, que são resistentes a essas doenças, as vinhas voltam a povoar as serras. Os velhos solares também estão a renascer. Há agora uma outra riqueza que já não vem do cacho de uvas, vem da migração turística. Os velhos solares são agora turismos de habitação, são hotéis acolhedores que estão a povoar pouco a pouco todo o Val do Douro. Dos solares que têm mais prestígio aqui na região é este solar da Rede. É, como vê, um edifício muito bonito, uma construção do século XVIII, mas foi restaurada há pouco tempo e é realmente um exemplo magnífico da arquitetura portuguesa. Claro, aquilo é da época do rei Dom João V, portanto anda ali com certeza dinheiro da imigração brasileira. Tem ao centro uma pedra de armas, que querem dizer Queiroz e Cabral. São famílias importantes daqui, mas o último proprietário ligado à família do solar foi um famoso político do fim da monarquia, o José Maria Alpuim. Está num sítio lindíssimo, lindíssimo. Tem jardins muito bonitos sobre o Val do Douro. Tem aí pela encosta acima casinhas dos camponeses. São hoje aposentos. Que beleza, que beleza. Fica perto de uma aldeia da Rede, que era onde os antigos pescadores atravessavam uma rede de um lado ao outro do Rio Douro e, é claro, tudo quanto vinha rio abaixo ficava ali. Mas o solar tem uma vinha enorme e por toda a vinha há panoramas sobre o Rio Douro. É uma das paisagens mais bonitas de toda a Europa. Não é só bonita, nestas encostas cresce o mais saboroso vinho que se dá em toda a Europa. A grande divindade tutelar é realmente o vinho. E a colheita do vinho e a pisa do vinho nas lagaradas é uma festa extraordinária. Toda a gente que queira pode ir às lagaradas e pode, com os seus pés, ajudar a fazer o vinho. Isto é uma coisa, acho que única em Portugal. É um convite à gente de todo o mundo e vem gente de longe para pisarem, como se fez sempre, nas grandes lagaradas, o vinho.
cada pipa leva 550 litros, e outros estão nos balseiros. Aquelas cubas enormes que vêem chamam-se balseiros e levam entre 70 e 80 mil litros. Só esta companhia tem muitos outros armazéns que guardam cerca de 240 milhões de litros. É o estoque de vinho do Porto desta companhia. Ora bem, tenho que dizer que não existe só esta companhia que é a herdeira da tradição gloriosa da Real Companhia Velha. Existem nesta altura 84 ou 85 exportadores de vinho do Porto e alguns exportam ainda mais do que a companhia. Alguns deles, 6 ou 7, ainda estão nas mãos dos descendentes das famílias de ingleses que vieram para aqui no século XVIII. Bom, e a qualidade continua a subir. O vinho do Porto é cada vez melhor, o vinho do Porto dá cada vez mais dinheiro e o vinho do Porto dá cada vez mais prestígio a Portugal.